Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Miguel Ângelo e vamos começar mais uma edição do Melhores Apostas. Ao meu lado está ele, Fernando Keller, que além de repórter de Superlutas, é um entusiasta em apostas online. No programa de hoje vamos falar sobre o UFC Paris, que pela segunda vez na história, o Ultimate desembarca na França e promove a principal estrela do país na modalidade. O ex-campeão interino dos pesos pesados, Ciryl Gane, retorna ao octógono e enfrenta o promissor moldável Serghei Spivak no combate principal da noite. O Melhores Apostas Superlutas são um oferecimento da Orbet, a casa que patrocina Charles do Bronx e Alex Poitin e te oferece mais 3.000 jogos online para você apostar e se divertir. Lembrando sempre, o link da Orbet está no comentário fixado e ao apostar, aposte com responsabilidade, sendo que só é permitido para maiores de 8 anos. E antes de apontarmos os destaques do evento, vamos ver como o time do Superlutas saiu nas apostas para o UFC Singapura. Nas apostas simples, faturamos ao sugerir a vitória de Erin Blanfield, que pagou 1,62. Também faturamos os palpites de luta com menos de um round e meio para confronto entre Junior Taff e Parker Porker com odd 1,87. E para fechar as apostas simples, garantimos o churrasco de domingo com a sugestão de luta com menos de 2 rounds e meio para DJ Aldrich e Nali Yang. Essa odd pagou 1,55. E agora vamos para os destaques do UFC Paris. Na luta principal, o ex-campeão interino dos pesos pesados, Ciryl Gane, encabeça o evento e enfrenta o promissor Serghei Spivak. A segunda luta mais importante do evento marca o aguardado encontro entre Manon Fiorot e Rose Namajunas, em que a vencedora se aproxima de luta por cinturão nos moscas. Em busca de um lugar no top 15, Benoit Saint-Denis e Thiago Moisés se enfrentam nos leves. Ainda no card principal, Volkan Ozdemir mede força com Bogdan Guskov. No card preliminar, o invicto Farid Basharat enfrenta a promessa brasileira Cleidson Rodrigues. Ex-campeão interino do peso pesado, Ciryl Gane retorna ao octógono após dura derrota para Jon Jones pela unificação do cinturão da divisão. Buscando retomar ao caminho das vitórias, a estrela francesa terá apoio da torcida local contra Serghei Spivak, lutador que chega embalado com 3 triunfos pela via rápida. Fernando Keller, o futuro da categoria dos pesos pesados ainda é uma incógnita, já que Jon Jones e Stipe Miocic se enfrentam em novembro para definir quem ficará com a cinta. No entanto, podemos dizer que os protagonistas desse UFC Paris são sinônimo de renovação da categoria? Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel Ângelo. Acho que é exatamente isso, né, cara? Tá nessa situação meio complicada ali nos pesos pesados, onde a gente tem, com o cinturão, um novato na divisão, que é o Jon Jones, mas um veteranaço se tratando de Ultimate ou de MMA como um todo, e o Stipe Miocic como desafiante também, outro veterano, 2 representantes da velha escola. Mas se a gente pensa num futuro, e não digo nem um futuro a longo ou a médio prazo, acho que um futuro a curto prazo, que o próprio Jon Jones dá indício de aposentadoria, o Stipe Miocic também na fase final de carreira, eu acho que muito em breve a gente vai ver o cinturão do UFC com um desses representantes da nova geração, que além do Ciryl Gane, além do Serghei Spivak, tem Eiton Aspinall, Jailton Malhadinho, Serghei Pavlovich e grande companhia, né? Então, eu acho sim que o Ciryl Gane, inclusive, puxa o bonde dessa nova geração, dessa nova safra de pesos pesados, é o cara que chegou mais longe dessa geração, né, que ganhou o cinturão interino, que já bateu ali 2 vezes pelo cinturão linear sem sucesso, mas é o cara que já tem esses feitos, essa bagagem, enquanto os outros estão começando a galgar esse caminho, como é o caso do Serghei Spivak e os outros que eu citei, Tom Aspinall, Pavlovich e Malhadinho. Então é uma renovação muito interessante que a gente está vendo na divisão dos pesos pesados e é uma luta muito importante para definir para qual caminho vai essa nova geração e quem que vai puxar esse bonde quando Jon Jones e Stipe Miocic ali largarem o osso um pouquinho. 5 das últimas 6 lutas de Ciryl Gane duraram mais de 2 rounds e meio. Vai para a 7ª luta principal seguida no UFC, com 4 vitórias e 2 derrotas nas últimas 6 lutas. É o dono da maior taxa de precisão em golpes significativos entre os lutadores ativos na divisão, com 59,8%. Serghei Spivak venceu 6 das últimas 7 lutas. Todas as últimas 4 lutas terminaram em nocaute ou finalização. 3 das últimas 4 lutas terminaram no primeiro round. Fernando Keller, de um lado temos a técnica e o QI de Ciryl Gane e do outro lado a força bruta de Serghei Spivak. E faço a pergunta de sempre: quem leva melhor na luta principal do UFC Paris? Então, Miguel, vamos por partes. Conceitualmente, eu não tenho dúvida em falar que o Ciryl Gane é mais lutador que o Serghei Spivak, mas essa luta é bem perigosa pro francês, porque a gente tá falando do clássico, famigerado e clichê duelo de estilo. De um lado, um mestre da luta em pé, o Ciryl Gane, um cara que se movimenta como peso médio, um cara que com a leveza na movimentação, com a mão pesada, com capacidade de combinação nos golpes, na luta em pé,
não tem comparação. Só Sergei Spivak, que é um muito bom na luta agarrada também, cara. Ele é bom no judô, ele é bom no wrestling, e ele não é bom só em ficar por cima, ele, quando leva pro chão, costuma definir as lutas, seja no ground and pound, seja com o arsenal de finalizações que ele possui, vai no braço, vai no pescoço. Então é um cara muito perigoso quando se trata de luta agarrada. E o Ciryl Gane já passou alguns apuros dentro do octógono falando de luta agarrada. Foi quedado diversas vezes pelo Francis Ngannou, que virou wrestler do nada e surpreendeu o Ciryl Gane, foi atropelado pelo John Jones na luta agarrada também. Então, é um sinal de alerta. Cara, ele é mais lutador. De maneira geral, acho que se ele conseguir impor essa movimentação dele, botar a movimentação lateral, nunca andar para trás, né? Nunca ficar em linha reta contra o Sergei Spivak, botar volume de golpes, que muitas vezes falta no Ciryl Gane, é um cara muito preciso, mas que nem sempre solta muito volume. E se ele soltar poucos golpes contra o Sergei Spivak, ele pode ficar previsível e o Sergei Spivak marcar o tempo para entrar numa queda, por exemplo, e aí a coisa complica bastante. Eu acho que lutando em casa, sendo o melhor lutador, tendo essa questão da movimentação, de sempre conseguir se movimentar lateralmente, não ficar no raio de ação, sendo o cara maior do que o Sergei Spivak também, eu vejo o Ciryl Gane usando bastante as fintas, uppercut, joelhada, para impedir, ou pelo menos deixar mais tímida essa aproximação do Sergei Spivak, e controlando a luta a longo prazo. O Ciryl Gane é um cara com poder de nocaute, mas não é aquele nocauteador de um golpe só que vai acertar uma mão e vai derrubar o Sergei Spivak. Ele é um cara que vai construindo nocaute. Isso muitas vezes demanda tempo, e tempo é sempre um perigo se tratando de Sergei Spivak, que pode entrar em queda a qualquer momento. Mas apesar de todo esse duelo de estilos, de todo esse alerta que o Ciryl Gane tem que ter para a questão da luta agarrada, eu vejo o francês favorito por lutar em casa, por conceitualmente ser mais lutador e por ter essa capacidade de movimentação, de não deixar o Sergei Spivak entrar no raio de ação dele e encontrá-lo. Pode ir pro chão em algum momento, eu espero ver um Ciryl Gane mais preparado do que a gente viu na última luta, se a luta for pro chão, porque é uma possibilidade real, mas ainda assim eu aponto o favoritismo aqui pro francês. Na luta co-principal, os fãs do UFC acompanharão a estreia da bicampeã dos palhas, Rose Namajunas, no peso mosca na organização. Um ano após perder o título para Carla Esparza, a norte-americana sobe de divisão e enfrenta Manon Fiorot, francesa que está invicta na organização e ocupa a posição de número 3 no ranking. Fernando Keller, são duas lutadoras que sempre entregam excelentes combates e sempre com um bom nível técnico. Quem vence essa luta e quem chega mais próximo de disputar o cinturão da categoria do peso mosca? Bom, Miguel, é isso. Pra mim, essa é a luta que eu tô mais ansioso pra ver nesse evento, mais até do que a luta entre os pesos pesados, a luta principal. Cara, bem curioso para ver como que vai ser essa transição da Rose Namajunas do peso palha pro peso mosca. No peso palha, a gente viu o que ela fez durante a carreira. Vamos apagar da memória a última luta dela contra a Carla Esparza, porque aquilo ali não é a Rose Namajunas que a gente está acostumado a ver. A gente está acostumado a ver uma das lutadoras mais técnicas, mais habilidosas, mais capazes mesmo tecnicamente de todo o elenco feminino. Uma movimentação invejável, uma capacidade de machucar com as mãos muito rápidas, né? Tem muita velocidade nos golpes e também não perde potência por isso. Então é uma lutadora muito perigosa em todas as áreas, também tem capacidade de finalização, está sempre competindo aí na luta agarrada, em eventos de grappling e tudo mais. Mas ela vai pegar na Manon Fiorot um dos grandes prospectos femininos aí do UFC, a francesa karateca, né, de muita força física, muita imposição física, e é aí que eu acho que as coisas podem complicar para Rose Namajunas. A gente viu contra a Jéssica Batistaca, por exemplo, que é uma lutadora fisicamente mais forte do que a Namajunas, ela tendo dificuldade de manter o mesmo nível, a mesma movimentação quando vai para troca de força, né? E se a Manon Fiorot fizer uso dessa força física dela, dessa capacidade atlética, para tanto com chutes, minando a movimentação da Namajunas, quanto sujando a luta ali, botando a luta agarrada, fazendo essa troca de grade, dando aquela sujada na luta mesmo para gastar o gás e a força da Namajunas, eu acho que a Fiorot vai levar vantagem por estar no seu peso natural, por estar na divisão onde ela está acostumada a lutar. Então é um duelo entre duas atletas muito técnicas. Eu acho, de maneira geral, a Rose Namajunas já foi campeã, já mostrou mais, mas mostrou na divisão de baixo, né? Ela vai subir para pegar uma peso mosca, uma das pesos mosca mais fortes, uma das maiores pesos mosca do elenco do UFC. Então acho que nessa troca de força, a Manon Fiorot pode complicar para a Namajunas, e eu aponto o favoritismo para a francesa. Manon Fiorot não é derrotada desde sua estreia profissional em 2018 e
vem de 10 vitórias seguidas. Conquistou 6 das 10 vitórias por nocaute. As últimas 3 lutas foram para a decisão do juiz. Rose Namajunas venceu 3 das últimas 4 lutas. 4 das últimas 6 lutas foram para a decisão dos juízes. Tem 5 vitórias por finalização na carreira, mas a última ocorreu em 2017. E vamos agora para o nosso momento É a hora que Fernando Keller traz as melhores sugestões de apostas para o UFC Paris. Vai que é tua, Fernando Keller. Vem que é minha, Miguel Ângelo, e vamos tentar começar o mês de setembro bem. Até agora, no longo prazo, nosso ano é muito bom. Vamos tentar fazer o mês de setembro ser tão bom quanto, ou melhor. Começando na luta principal, Cyril Gane, Sergei Spivak. Aqui eu achei muito valor nessa odd para essa luta durar mais de 2 rounds e meio, pagando 2,21. Tudo bem que é um confronto entre pesos pesados, os dois com capacidade de definição, mas se a gente analisa que o Cyril Gane é favorito e que a maior parte, praticamente todas as últimas lutas do Cyril Gane foram para mais de 2 rounds e meio, pagar 2,21 aqui acho que é um presente. Então é um presente que a gente tem que fazer valer. Acho que pagando 2,21, mais de 2,5 tem muito valor. Passando para a luta co-principal, um duelo muito técnico, Manon Fiorot e Rose Namajunas. Analisamos aqui. Eu acho que essa luta vai até o fim, pagando 1,56. A Fiorot tem algumas vitórias por nocaute na carreira, mas quando subiu o nível, a gente vê que nas últimas lutas a maior parte vai para a decisão dos juízes. A Rose Namajunas também tem poder de definição, mas muito na divisão de baixo. Acho que na divisão de cima pode perder um pouco. E essa luta vai até o fim, pagando 1,56. Acho que tem valor. Ainda no card principal, aqui é, infelizmente, a vitória de Benoit Saint-Denis contra o nosso Thiago Moisés. 2 caras muito habilidosos no jiu-jitsu, mas eu acho que o Saint-Denis na luta em pé é um kickboxer superior, de mais volume, de mais potência do que o Thiago Moisés. Como os dois meio que se anulam no chão, eu acho que essa luta se desenvolve em pé e eu vejo o Saint-Denis melhor. 1,58 tem valor aqui na vitória do francês. E ainda também no card principal, a vitória do Volkan Ozdemir, o ex-desafiante ao cinturão dos meio pesados, que enfrenta o estreante Bogdan Guskov. Cara, Bogdan Guskov é um cara com muito poder de nocaute, mas se a gente pega o retrospecto, principalmente o retrospecto recente dele antes de chegar no UFC, são contra caras ou em fim de carreira, ou com um cartel muito irregular. Então acho que o Ozdemir vai ser talvez o maior teste dele, um cara que já lutou pelo cinturão e que contra o Paul Craig recentemente mostrou que ainda consegue competir num alto nível na divisão dos meio pesados. Então eu aposto no Volkan Ozdemir aqui para vencer essa luta numa odd de 1,52. Modesta, mas tem valor. E agora sim, a gente pode passar para nossa aposta múltipla. Tem 2 eventos eu acho que não bate a nossa aposta múltipla. Vamos tentar bater nesse evento e tentar reencontrar a vitória aqui nas apostas múltiplas. A gente começa com a vitória do invicto Farid Bashará contra o brasileiro KR Rodrigues, pagando 1,29. Na sequência, a portuguesa Jaqueline Cavalcante para ganhar o duelo contra a Zara Fairne dos Santos, pagando 1,25. No card principal, Ozdemir e Guskov, a luta que a gente apostou agora na vitória do Ozdemir, a gente vai apostar também que essa luta não vai até o fim, para compor nossa múltipla com uma odd de 1,24, a mesma odd de 1,24 para Cyril Gane e Sergei Spivak não ir até o fim. Eu acho que dura mais de 2 rounds e meio, mas não chega até o fim. Eu prevejo um nocaute do Cyril Gane ali pro quarto round, depois da metade do terceiro, ou até quem sabe no último. Pagando 1,24. Juntando essas 4 lutas, a gente tem uma odd total de 2,48 na nossa aposta múltipla. Não é a maior das odds para uma aposta múltipla, mas acho que tudo ali faz sentido e tudo tem muito potencial para bater, então eu tô bem confiante para fechar assim o momento do UFC Paris. E antes de encerrarmos mais um Melhores Apostas, vale lembrar, se você concorda ou discorda de alguma luta ou sugestão de apostas que deixamos aqui, deixe seu feedback nos comentários, a resposta de vocês é muito importante pra gente. Enfim, esse foi mais um Melhores Apostas Super Lutas. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. O link da Orbet está no comentário fixado. E ao apostar neste fim de semana, aposte com responsabilidade, sendo que só é permitido para maiores de 18 anos. Aguardo vocês no próximo programa.